Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da primeira temporada do Futuro Cast, um lugar onde a gente bate papo sobre os movimentos que nos levam ao futuro. E o meu convidado de hoje, já pega sua água, respira que o currículo é grande. Meu convidado de hoje, ele já recuperou mais de 2 bilhões de reais em impostos. Ele coordenou equipes de expansão de grandes escritórios contábeis, tem uma carreira sólida, é meu amigo há mais de 2 décadas, portanto é também um grande parceiro da Pentágono. Eu estou aqui com o Edson Alves, me dê a sua mão, seja bem-vindo. Obrigado. O Edson é contador, tem MBA em várias áreas de especialização. Eu vou colar, tá, gente? Eu vou colar porque o currículo realmente é grande. Fala boa tarde enquanto eu pego aqui, amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente. Eu vou tirar a licença poética de chamá-la de Bia, porque Danúbia para mim é muito formal. Então, Bia, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo Prazer convite. É meu. E vamos juntos ainda por mais trocentas décadas aí. Sim, vamos avante. em frente, vamos em frente. Obrigada por estar aqui. Gente, o Edson é palestrante oficial e também patrocinador da Empresa do Futuro. Na primeira edição, ele falou sobre estratégias e navegação, ele trouxe reflexões incríveis. Mas, assim, eu quero contar um pouquinho para vocês da especialidade dele. Além de contador, ele é especialista em estratégia, finanças e planejamento tributário. Tem MBA em gestão estratégica na Fundação Dom Cabral e MBA em gestão exponencial pela Startse, certo? Certo. E Nova SBE de Lisboa. O que ele faz com tudo isso? Ele ajuda empresas a se adaptarem e crescerem de forma sustentável. Na sua trajetória profissional, ele sempre esteve ligado ao planejamento estratégico e financeiro, por isso que é nosso parceiro. Isso. E trabalha ajudando empresas e profissionais a encontrarem caminhos para crescer e prosperar. Tudo que a empresa do futuro acredita, né? Exato. E além disso, é meu amigo pessoal há mais de 20 anos, como eu falei, e eu tô muito feliz de você estar aqui. Uhul! Homem de Deus, que currículo é esse? Obrigado, Bia. Bom, quando eu me formei contador, eu sempre tive na cabeça que a contabilidade pode dar muito mais do que dá. Sim. A profissão é muito reconhecida fora do país, na Europa, nos Estados Unidos, são especialistas que são muito valorizados, e no Brasil isso não acontece. E não acontece por 2 situações principais. Primeiro porque, infelizmente, os governos nos impõem muita demanda, muitas obrigações, e porque o contador deu espaço para outras cadeiras influenciarem no dia a dia das empresas, sendo que a contabilidade é o instrumento principal de gestão e de decisão para o futuro. Está aproveitando o gancho da empresa do futuro. Não se cria uma empresa para o futuro sem olhar o passado e o presente, que a contabilidade nos dá. Sim, é o retrovisor que eu costumo dizer. É o retrovisor. Então, a partir disso, eu fui buscando especializações. Fui entrando no caminho da controladoria primeiro, graças ao seu pai, saudoso Alfredo Borba, que mora no nosso coração. Sim, para sempre. Para sempre. E depois disso, tive alguns outros mestres com contabilidade, depois enveredei para a área do planejamento tributário, estruturando operações de recuperação tributária, de M&A, de planejamento. Entrei para a área de saúde, gosto muito de trabalhar com os médicos, como você bem sabe. E aí, da pandemia para cá, a gente começou a olhar um movimento de que as empresas precisam muito mais de um olhar estratégico. E aí foi de 2021 para frente, pós-pandemia, o perrengue todo que você sabe que passamos juntos, né? Sim. Para quem não sabe, vou contar um pouquinho. Tive Covid severa, fiquei entubado várias semanas e depois, quando você acorda com um olhar diferente. E aí, esse olhar diferente me mostrou que talvez eu teria que sair um pouquinho do planejamento tributário e financeiro e olhasse um pouco para a gestão exponencial. Foi aí que eu comecei a correr atrás de formação na Nova SBE, formação na Startse e, por último, gestão estratégica na Dom Cabral, porque, de novo, a contabilidade é um apoio para
a decisão das empresas. E o futuro é direcionado por decisões que a gente tem no passado. Então, muitos estrategistas... Tá tudo Está tudo conectado. conectado. Muitos estrategistas criam metodologias diferentes. Muita empresa, por exemplo, usa uma metodologia de orçamento chamada orçamento base zero, que até são muito eficazes, mas que não conectam com quem a empresa é. E não existe uma pessoa no futuro sem se conectar com a pessoa do passado. E para as empresas é a mesma coisa. Sim. Porque tem questões culturais, questões de orçamento, questões de faturamento e despesas que ela já tem ao longo do tempo. Então eu comecei a dar esse olhar diferente para direcionar, para ajudar as empresas a direcionarem para o futuro, que ele é muito desafiador. Sim, e pensando em tudo isso que você trouxe, hoje como você está atuando como consultor independente, né? Você faz parte você presta consultoria, é isso? Para o pessoal da Tributo Certo? Na verdade eu comecei lá como consultor e agora eu trabalho ajudando eles assumindo a cadeira de tributário e contabilidade para fazê-los avançar. A Tributo Certo é uma consultoria que fica em São Paulo e base operacional em Mogi das Cruzes, e agora ela está crescendo, adotando... Absurdamente. Tem crescido bastante, com trabalhos de planejamento estratégico, planejamento financeiro, patrimonial e contabilidade também. E dou os meus pitacos de consultoria independente por aí, ajudando principalmente empresas de saúde a passarem por esse momento de problemas com tributação, com muitas mudanças que, inclusive, os próprios planos de saúde impõem, para médicos em começo de carreira que não querem depender de convênio logo cedo. Então, eu tenho ajudado esses profissionais a olharem de forma diferente o que vai acontecer daqui para frente. E provavelmente foi por isso que na primeira edição da Empresa do Futuro você falou de estratégia e navegação. Como que você fez essa conexão entre as navegações, né, e o mundo atual, a estratégia empresarial, essas grandes expedições e o mundo empresarial? Desde que o mundo é mundo, Bia, o mundo é incerto. Sim. A diferença do começo do século XX, quando Shackleton fez a expedição dele, para agora, é que a diferença é que agora a gente sabe que ele é incerto. Naquela época não se sabia muito. Sim. Você encarava e ia. Assim como o Amir Klink fez na década de 80, na década de 90. O que guia e o que leva o ser humano adiante é a incerteza. Sempre foi. É o caos. É o caos. Você sempre pulou no escuro para ver o que dava, né? Quando você fundou seu escritório, você não sabia se ia dar certo ou não. Você simplesmente foi. Sim. Né? A gente conversou há alguns anos atrás e é o salto da incerteza. Sim. Amir Klink e Shackleton sempre tiveram essa incerteza como parte de uma força para seguir adiante. Mas a incerteza não significa desorganização e não significa aventura, muito pelo contrário. Amir Klink, nos livros que ele escreveu, mostrou muitas vezes a preparação que ele teve, inclusive para todas as incertezas. Ele treinou o time, ele testou, viu se funcionava, se não funcionava. Validou. Esse MVP de mínimo produto viável que a gente fala tanto hoje, Amir Klink fez com o barquinho dele tentando atravessar pequenas distâncias até cruzar o Atlântico todo, quer dizer. Então, esses navegadores já lidavam com essa incerteza. Então, quando o Shackleton tentou cruzar a Antártida e ficou preso, ele já sabia como agir e como fazer para manter o time dele motivado e vivo. Tanto é que ele ficou 2 anos e salvou todo mundo, ninguém morreu. E morreu num acidente estúpido depois. Então, sim. São intempéries da vida. Mas tanto o Shackleton quanto a Amir Klink nos ensinam que a incerteza é parte do processo de preparação. E o empresário, em todo lugar do mundo, não só no Brasil, ele tem que estar preparado para as incertezas. Há 2 anos atrás, a gente não sabia do ChatGPT. Hoje, por exemplo, ele nos ajuda em praticamente tudo. Tudo. Praticamente tudo. Assim como o Gemini, assim como o Claude, assim como outras ferramentas de inteligência artificial que não faziam parte do nosso dia a dia. Isso é um dos itens. Para quem está na indústria, robotização. Para quem está na área de serviços, a concorrência de outros profissionais que estão se formando. O Brasil forma 2 milhões de novos profissionais na faculdade. Muitos deles empreendem por conta própria. A concorrência aumenta. Como é que você se diferencia? Lidando com essa incerteza.
Perfeito. E talvez, trazendo isso para hoje, você pode dizer que a gente está vivendo um momento de navegação em águas desconhecidas? Totalmente. Totalmente porque o mundo ele vai mudar cada vez mais e mais rápido e a gente não sabe para qual caminho ele vai. Há uma tendência muito clara de aumento de robotização, de automação, de diminuição de massa de trabalho. A gente não sabe ainda se os empregos serão substituídos, muitos serão extintos, outros tantos serão criados, mas a gente não sabe qual vai ser a proporção disso. E empresas, idem. Muita gente, por não ter emprego, vai começar a empreender por conta própria. E como essas pessoas vão lidar com essa situação nova, com tanta concorrência e com tanta robotização e automação? E aí a gente tem uma pimentinha para pôr aí, né? De 2026, que é a pimentinha da reforma tributária. Também. Então é um outro cenário que é bastante incerto para quem vai começar a empreender, né? Que não tem um preparo para atravessar esse mar revolto, além da inteligência artificial, né? Eu sempre brinco, Bia, que empreender no Brasil é para herói. Empreender lá fora é para empreendedor mesmo. No Brasil é para herói, porque os governos brasileiros, todos eles, sempre colocaram muitas dificuldades na vida do empreendedor. Sim. E a reforma tributária é um deles, a tributação sobre dividendos é outra. A gente tem um governo que atualmente investe muito em carga tributária para poder fechar as contas, com o discurso de diminuir a desigualdade, que meio para lá, meio para cá, a gente não sabe se está certo ou não, mas que vem onerando os empresários e a classe média como um todo. E essa classe média é a classe média que empreende, é a classe média que tenta consumir, é a classe média que busca outras alternativas. Então, esse peso ele vai crescer para o empresário brasileiro. E como o empresário brasileiro, como o brasileiro em si, ele é muito inventivo, criativo, ele busca solução, ele é bom de resolver problema, a gente vai continuar sobrevivendo, mas não nos níveis que talvez o empresário inglês tenha. Porque os problemas aqui são outros, né? A gente ainda tem uma boa base de crescimento, embora a população brasileira esteja envelhecendo mais rápido. Mas, em contrapartida, a gente tem um imenso caminho. O Brasil ainda tem muitas outras carências que o bom empreendedorismo pode substituir. Agora, falta uma política de Estado que ajude. Sim. E aí, a política de Estado ajuda o desenvolvimento. Então, por exemplo, falta para os governos, em todos os estaduais, os federais, os municipais, criarem polos e ajudarem os empresários, por exemplo, a como lidar com as novidades da inteligência artificial. Talvez não ter medo, né? Ela vem de aliada. Vem de aliada. Na grande maioria das vezes vem de aliada. Mas como fazer isso? Às vezes o próprio governo não sabe como lidar. Essa é a questão. Mas essas incertezas do empreendedor brasileiro, elas estão mais latentes do que em outros lugares do mundo, com certeza. Sim. E você falou do Brasil, do problema. E o Joel J diz muito isso, né? Que o dinheiro mora no problema. E nós temos um país que tem muitos problemas para serem resolvidos. Então, tem bastante espaço. Mas isso requer muita assessoria, né? Precisa que pense na contabilidade, no consultor, né? Em toda uma inteligência por trás, financeira, tributária, para a pessoa também não pegar essa coragem do herói que o brasileiro tem, investir tudo que tem em um sonho e virar estatística. Morrer nesse mar revolto. Morrer no primeiro ano. Né? Nesse mar que você está falando de atravessar, de estratégia de navegação, e de repente a pessoa não tem uma estratégia, é aquele caminho mais incerto do que a própria mente, e aí não prospera. Né? Eu tenho uma história legal para te contar sobre isso. Então me conte. Ontem, a gente recebeu no escritório da Tributo Certo em Mogi das Cruzes um empresário que ele presta serviço para a Amazon. Ele começou a empresa no quintal da casa dele em 2017. Tá. O negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Quando ele viu que a empresa estava começando a perder a mão,
Ele contratou um time financeiro. Um contas a pagar e receber, um contador, mesmo tendo contabilidade externa, e um consultor de controladoria. Perfeito. Faturando R$600 mil por mês. Precisava de tudo isso? Claro que precisa. Porque o cara está ambicionando crescer e faturar 10 milhões ano que vem. E a mentalidade já tem que ser... E 12 no outro. E Sim. ele trouxe uma frase muito interessante, que foi a seguinte: eu não quero me preocupar com burocracia, embora eu saiba que ela é necessária. Eu preciso me concentrar no meu negócio. Sim. O empresário brasileiro, por conta da má assessoria que muitos profissionais, infelizmente, dão, acaba querendo entender demais de imposto e menos de negócio. Então, de certo modo, a falta de credibilidade dos consultores traz esse problema. Mas tem muita gente boa que está disposta realmente a fazer um bom trabalho, a levar bons resultados para os clientes, a mostrar as deficiências. Só que o empreendedor precisa, às vezes, de duas coisas. Primeiro, confiança, e segundo, tirar o ego de lado. Sim, que é onde se perde. Que é onde se perde. Então ele tem que se concentrar no negócio dele. E deixar para que o consultor dê autonomia para quem ele contrata de fora fazer o trabalho dele bem feito. Eu já tive algumas dificuldades em projetos de interferência no meio do projeto, que eu falei, bom, você quer parar por aqui? Ah, não. Então, carta branca, meu cara. Você me contratou para isso. Sai do caminho. Sim. Então, tem o Ricardo Jordão Magalhães, que é um mestre de vendas, ele fala muito isso, né? Lidere, siga ou sai da frente. Então, adoro ele. Se você pega um projeto para liderar, você tem que seguir adiante. Você não pode ter interferência. Porque você foi contratado para fazer o melhor pela empresa que te contratou. Então, o empresário tem que tirar muitas vezes o ego de lado. Isso atrapalha um pouco. E um problema muito grave do empresário brasileiro é precificar o trabalho dos outros. Ai, fala olhando para eles. Manda esse recado. Vou falar. Empresário, para de botar preço no contador, para de botar preço no consultor. Se eles custam caro, é porque eles vão te entregar o melhor trabalho que você precisa. Para de ser pão duro. Para de gastar. Tem muitas outras despesas que você pode cortar e economizar e ficar regulando o honorário de contador. Para com isso. E olha que eu não tenho escritório de contabilidade. Então, o contador brasileiro, Bia, muitas vezes, além dele não se valorizar como ele deveria, ele ainda tem esse obstáculo da prostituição, da profissão e do empresário que quer colocar trabalho, quer botar valor no trabalho dele. Que vem da mentalidade de escassez, isso. Totalmente. Totalmente. Ele quer muito, mas eu acredito que quando se coloca preço no trabalho intelectual alheio, tá numa mentalidade de escassez, não tá vibrando no lugar certo. Vamos pensar na terceira ou na quarta expedição que o Amir Klink fez? Vamos. Ele já tinha patrocínio, ele já tinha uma certa grana, não foi o primeiro barquinho que inspirou ele a escrever o livro 100 Dias Entre Céu e Mar depois. Você acha que ele ia economizar com tecnologia, correndo o risco de afundar? É a mesma coisa com o negócio hoje. Então o empresário compra um iPhone 17 e economiza no contador. Palmas, tem que pôr efeito de palmas agora, porque não pode, é uma verdade. E bons profissionais trazem boa gestão. Bom profissional traz dinheiro. Visão diferente traz dinheiro. Então, o empresário precisa largar o ego dele de lado, parar de botar preço e se concentrar no negócio dele, que é o que ele é bom. Sim. É o que ele é bom. E você falou de ego, amigo, eu queria te fazer uma pergunta. Entre o ego e a ignorância, o que você, nessa jornada toda que você tem, essa bagagem, os lugares, as mesas que você já sentou, aonde que você vê que o brasileiro se perde mais? No ego ou na ignorância? No ego, sem dúvida. Porque a ignorância, Bia, ela até é suprida com trabalho. Quanto mais você trabalha, menos ignorante você fica. Porque o trabalho vai te desafiando a conhecer, a estudar, a discutir. Sim, mas aí, desculpa te cortar. Claro. Você está falando da nossa perspectiva.
pensando na perspectiva desse empresário, quando eu falo ignorância, é ele ignorar, no sentido de ignorar essas regras, toda essa parte que tem profissional já para isso, o contador, o consultor, enfim, um assessor que ele traga ali como aliado no negócio dele. E quanto mais ele estudar, pegando seu raciocínio, estudar para aquilo que ele é bom, e ele não se inteirar desse mundo que nós vivemos, Claro. o que pode fazer mais um negócio se perder, de acordo com as suas experiências? Ah, sim. A falta de perspectiva em ignorar a necessidade de ajuda, sob esse ponto de vista que você está falando, Isso. traz grandes consequências. Porque muitas vezes ele acha que pode sozinho. Nos atendimentos que eu já fiz, por exemplo, eu peguei um empresário que era atacadista de ração animal. E o cara entendia mais de imposto do que eu. Que incrível. Ou tanto quanto. Que incrível. Incrível. Só que o negócio dele estava patinando. Ele esqueceu o core. Ele não... Sim. Ou é uma coisa ou é outra, né? Isso me traz a uma história de ontem. Uma experiência de ontem. Ontem eu conheci uma futura empreendedora, tá estudando ali e reformando um lugar. Ela tem 2 formações, administração de empresas e gastronomia. E ela me trouxe essa consciência na reunião inicial, assim, a gente estava se conhecendo. Ela falou, Danúbia, como é que eu, por mais que eu tenha essas 2 formações, como é que eu vou fazer as 2 coisas mais importantes do meu negócio? Achei incrível ela falar isso, que é o core, né? A gastronomia, todos os pratos que ela está desenvolvendo para abrir esse restaurante e a parte financeira. Ela chegou até mim por conta disso, de contabilidade e gestão financeira. Eu achei incrível. Falei, já gostei, porque é difícil ter essa consciência. É difícil. Né? Você está me trazendo o oposto. Um cara já, né, um empresário já de um porte maior, atacadista, que entendia tudo de tributo, só que aí, de repente, ele desviou e esqueceu o principal. Claro. Imposto ajuda, economizar imposto ajuda a gerar caixa, sem dúvida nenhuma. Mas o empresário, ele tem que se preocupar, no caso dele, se preocupar com a entrega final. Entrega final, vender ração. O cara tem que entender se é monofásico, se tem substituição tributária, se o produto dele... Claro, ele tem que entender Ele se dedicou disso, tanto a essa... Ele se dedicou tanto, e aí a explicação é porque ele tomou muito tombo. Porque quis pagar barato. Sim. E aí quis pagar barato, tomou tombo, quis se recuperar sozinho, em vez de dar a confiança para alguém que pudesse fazer o trabalho. E aí, de novo, a gente volta a falar do ego. Né? Exato, sim. Porque ele teve experiências ruins no caminho e achou que ele ia resolver sozinho. Aí ele deixou o principal de lado. Exato. Bom, eu sou contador. Quando a gente teve a ideia da estabilidade, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Contratar você. É verdade. Ele me contratou. Olha, a gente estudou junto, né? Vamos contar essa parte? Vamos. A gente estudou junto contabilidade há mais de 20 anos atrás. E seguimos juntos, trocando muita figurinha. Ele lá em São Paulo, eu aqui no litoral. Ele sempre deu assessoria também para o meu pai. Sim. Não foi? A gente tem uma história familiar, de amizade de muitos anos. Só que quando ele foi abrir a empresa dele, ele me contratou. Por quê? Ele tá num outro ramo de especialização. É isso. O core é outro. Não vai se distrair, não se distraia. 2026, todo mundo tá dizendo que é um ano para não se distrair, né? Não. Então vamos mandar esse recado para quem tá... 2026 é um ano curto. 2026 é um ano muito curto. Então, é um ano que tem um monte de feriado, tem Copa do Mundo, tem eleição. E eu tô brincando com todo mundo, Bia, dizendo assim que 2025 parece que é um ano que não acabou, porque todo mundo entrou em 2026 acelerado. Isso Sim. É bom, porque é um ano que vai trazer baixo crescimento econômico, não só no Brasil como no mundo todo. Né? Não tem mais o milagre de crescimento de 10% ao ano da China. Uhum. Os Estados Unidos têm endurecido as suas políticas para trazer crescimento interno. A previsão de crescimento do Brasil num ano eleitoral é muito baixa. Normalmente o Brasil cresce mais no ano eleitoral e na véspera dele por conta de investimentos do governo. Só que a gente está numa época que o governo não tem dinheiro para investir, logo o crescimento é baixo. E o empreendedor ele vai ter que fazer mais com menos, porque a gente tem vários dias úteis perdidos. E aí? Como é que a gente vai resolver? Sabe? Então, é um ano de zero distração, é um ano de prestar atenção. Esse primeiro semestre, então,
é um ano de prestar muita atenção no seu negócio, nos cenários, focar no seu core e, se sobrar um dinheiro, investir em gente que pode assessorá-lo em finanças, em contabilidade, numa contabilidade boa. Que dê clareza. Que dê clareza, que dê direção para o negócio, que indique, ó, você está gastando demais aqui, está faltando investimento ali. Você tem oportunidade tributária para recuperar aqui. Você já pensou em fazer uma reestruturação? Se você está endividado, às vezes esse dinheiro é caro, não pega, vai atrás de linha de fomento. Então, sabe, tem um monte de outras possibilidades que às vezes o empresário, por ignorância, está cego e não enxerga. Então, vai só no dia a dia dele aqui e esquece desse monte de possibilidade que tem. Mas muitas vezes o empresário não tem acesso, ele só vai ter acesso contratando gente boa. Sim, e tem muita gente boa no mercado. Muita gente boa. Tem uma movimentação grande na nossa profissão e em torno, para também mudar esse estigma do contador de mal necessário. Sim. Tem muita gente fazendo esse movimento. E eu entendo que a gente avançou bastante, mas ainda falta, né, essa informação chegar, as pessoas pararem de enxergar dessa forma. Fazendo até um corte para o contador do futuro, né? Em vez de ser a empresa Adoro. do futuro, o contador do futuro. O contador hoje ele perde muito tempo entregando obrigação tributária. Essas obrigações tendem a diminuir. Qual vai ser o papel do contador? Se não assumir o seu papel, que foi deturpado ao longo do tempo para ser um prestador de serviço do governo. Sim. Óbvio que os movimentos de contabilidade consultiva que os contadores fizeram, né, que precursores fizeram, Pedro Neri, a moça, a Fernanda Rocha, esqueci o sobrenome, Fernanda Rocha, que o Johnny Martins está fazendo agora, são movimentos de trazer a contabilidade para o centro da discussão. Sim. Isso é muito importante, porque se perdeu muito tempo do contador se escondendo atrás da trincheira como um entregador de obrigação para o governo. Sim. Com a reforma tributária, ele não vai ter trincheira para se esconder. Ou ele volta e assume o seu papel, ou ele vai sair do mercado. Eu acredito muito nisso. Ou ele vai sair do mercado. Eu acredito muito nisso. Você vai ver uma onda muito de vendas de carteira, de negociações, como em todo o mercado, e como no mercado contábil isso acontece, mas o contador vai ter que se assumir como um cara que vai colocar os números no centro da conversa para guiar o seu cliente. Sim. E o contador que não está preparado para isso vai sair do caminho. E tem vários movimentos de venda de carteira, venda de escritório contábil acontecendo nesse momento por medo da reforma. Sim. O profissional que não se preparou, que quando começa a ver que o bicho é feio, se assusta e quer vender logo enquanto há tempo. Mas ao passo que isso acontece, você falou do Johnny, né? E o Johnny tá vindo aí com a trinca contábil e tem gente muito grande que entendeu, que entende, que fala que o jogo é esse, né? Sim. Você precisa entender um pouco, ou ter na sua empresa quem entenda de tributos para fazer a coisa certa. Então, vem o Joel J, o Caio Carneiro e o Flávio Augusto endossando que a contabilidade é algo muito importante, que o nosso papel é sentar na mesa com o empreendedor e ajudar ele a chegar aonde ele quer chegar. Claro. E mesmo assim, com esses movimentos todos e a gente entendendo que ainda tem muito o que fazer, voltando para a sua ideia, né, de estratégia e navegação como uma arte, você olha para isso entendendo que não deve ser um plano engessado. O empresário ele não pode ter um plano engessado, ele tem que estar aberto. É isso que você quer dizer? O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Tudo bem mudar de opinião, né? Não, tudo bem. O mundo muda. Tudo. Vamos lá, de novo, voltar. Quem imaginaria um mundo no meio da pandemia, como foi? Quem imagina um mundo antes do ChatGPT e do Gemini e agora com essas possibilidades. Você vê na China robô carregando caixa de peça para levar para o operador nas fábricas. Então, o mundo muda o tempo todo e tem mudado cada vez mais rápido. Como eu falei no começo, o mundo sempre mudou, o mundo sempre foi incerto. A diferença é que agora a gente sabe. Então, vamos usar essa informação para transformar o nosso negócio também. E às vezes, Bia, são transformações que nem precisam de muito dinheiro assim.
É aqui dentro É primeiro, né? cabeça. Primeiro, Uhum. você muda a mentalidade. Segundo, você vai atrás de gente boa para te ajudar se você não sabe. Questão da ignorância e do ego. Colocar ele no lugar e falar assim, não, meu negócio... E se você quer estudar, então para de estudar imposto e querer discutir Com o seu a alíquota do contador? Simples com o seu contador e começa a discutir como seu negócio vai ser daqui a 5 anos. O cara, eu não Sim. tenho dinheiro, eu estou vendendo almoço para comprar janta. Tá bom, mas isso não significa que o seu negócio vai sucumbir à janta das próximas 2 semanas. Não vai. Você tem que pensar o negócio para 5 anos, mas moldando e mudando ele o tempo inteiro. Se tem alguma coisa que você deve investir, é no seu core, Sem né? dúvida. Sem dúvida. E se você não vai sozinho, tem muita gente, como eu falei, tem muita gente boa, muito consultor bom, até as assistências gratuitas, como o Sebrae está aí para ajudar Sim. nessas iniciativas, mas tem muito contador e muito consultor que já entende bem disso, que já está antenado com isso. Então, a ideia é que você consiga cuidar do seu negócio, mas sempre olhando para o futuro. Então, um pé no presente e um pé no futuro. Porque se você quer um negócio próspero, você tem que pensar como ele vai funcionar daqui a um tempo. Né? Não é pensamento de bilionário excêntrico pensar em 2045, 2050. A gente não precisa chegar até lá, mas pensar num planejamento para o ano seguinte, para os próximos 2 anos, planejamento estratégico é uma ferramenta essencial que não deve mais ser estática como eram nos autores antigos, como Mintzberg, como Hummelt, que escreviam planejamento, como Rancharan, que escreviam planejamentos para 4, 5 anos, mas ele é totalmente volátil. Precisa ser revisitado. Precisa ser revisitado de 3 em 3 meses, pelo menos. Para que dê certo, né? Para que continue dando certo. Então, até aqui a gente pode dizer, não se distraia, não engesse o seu plano, né? Revisite ele o tempo todo e se não tiver tudo para ir sozinho, que pode demorar muito, ninguém faz nada sozinho. Isso. Tem muita gente boa para te levar mais longe e eu sou fã desse cara aqui. O Edson pode te levar longe, assim como a gente com as soluções, né, de contabilidade, de gestão financeira, mas o plano, a estratégia, a cabeça por trás do seu negócio precisa de alguém que tem bagagem. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Às vezes o empresário tem o tino para o negócio, mas levar do ponto, ele vai do A para o B, do B para o C, talvez você precise mais que isso. Patina um pouco, né? Patina. Estagna ali, é um momento de estagnação. Exato. Se não entrou para a estatística, ele não morreu com 5 anos de CNPJ, chega nessa hora que ele... E agora? Para ir até ali. Para navegar mais um pouquinho, isso, né? Para onde eu vou, para qual caminho eu devo seguir. Então, consultoria de estratégia é uma consultoria que não é cara, é uma consultoria que ajuda você a pensar o negócio, ajuda você a desenhar o negócio e pode te abrir os olhos para questões que você não está enxergando em termos de concorrência, em termos de gestão de estoque, em termos de negociação com seus fornecedores Sim. e clientes, em termos de ter as decisões na mão, arquitetar boas decisões, né? Então, eu brinco que a profissão nova do estrategista, ele está muito mais para um arquiteto. Ele monta as decisões, ele consegue fazer uma planta de definir para onde o negócio está indo. Então, e se tiver tal resposta aqui, eu já sei que eu vou para ali e... Isso. Plano A, fui para cá, deu sim, ok, continua aqui. Deu não, então eu viro para cá. Já está pronto. Já está pronto, já está desenhado. Você vai, pivota, só que a questão é velocidade. Aí é fazer isso rápido. Está funcionando? Não está? Por isso que as metodologias do mínimo produto viável são tão famosas hoje em dia, porque dão espaço para você saber se aquele produto que você colocou no mercado dá certo ou não. Então, não deu certo, opa, parei, vou pivotar e vou pensar em outra coisa. Então, essas são ferramentas que você tem à mão que você precisa jogar para o negócio, além de, por exemplo, poxa, todo negócio, aliás, todo CPF precisa de uma análise SWOT. CNPJ, então, nem se fala. Então, sim, assim, coisas que a gente ouviu na faculdade, que o empreendedor que não tem ensino superior às vezes nem sabe, mas
empreendedor que tem ensino superior certamente ouviu falar em análise SWOT, olha, fica maravilhado e não pratica. Sim. E pegando esse gancho do empreendedor preparado, despreparado, qual momento que você julga que ele, além dos serviços essenciais, ele chegou no momento de maturidade de contratar um estrategista? Quando ele começa bem, mas ele para de crescer. Tá. E não está vendo onde. Estagnou, não está entendendo. Não está vendo onde. Ou a receita caiu um pouquinho, ou ele só cresceu por causa da correção da inflação. Aí você fala, opa, tem coisa errada aqui. Então preciso de um olhar de fora para ver o que eu não estou enxergando. Então é nesse momento que um consultor de estratégia ele deve ser contratado. Porque ele olha diferente. Às vezes um consultor comercial ajuda? Ajuda. Às vezes um consultor comercial industrial ajuda. Um consultor de estratégia olha tudo macro. É 360. Ele tem um olhar total, não é um olhar específico. Porque às vezes o problema é vender mais, às vezes não. Às vezes é vender com margem melhor. Então, às vezes ele pode vender menos e ter mais lucratividade. Às vezes, se ele é um industrial, às vezes é o tipo de produto que ele está fabricando é que está virando commodity. Então, como é que ele vai fazer um produto diferente? O que ele precisa para isso? Quais são as soluções? Ele vai buscar dinheiro fora? Ele vai comprar uma máquina? Crédito está escasso? Mas bate na porta do Banco do Brasil falando assim, eu quero um Finimp, para ver se eles não vão dar dinheiro. Sim. O que falta, de novo, por conta, de novo, da ignorância, não saber o caminho para o qual você deve seguir. Então, a consultoria de estratégia aparece exatamente nesses momentos, onde o empresário fez tudo que podia, o negócio ou até que está indo bem, mas parou. Então aí está na hora de pensar diferente. Legal. Eu gostei do que você trouxe, porque você não falou de tamanho Não, de negócio. em absoluto. A gente tem a mesma linha, né, de raciocínio, e é importante o empresário saber a hora que ele tem que parar de querer fazer tudo sozinho e que ele precisa de aliados. Sim. Na sua operação. Legal. E pensando nisso, do seu ponto de vista e de toda essa expertise, quais são indicadores que você, já que a gente está falando de mar aqui, né, que você definiria como bússola, o mapa e o radar? Assim, que ele precisa ter como bússola, um que ele tenha que ter como mapa e um que ele precise usar como radar. Assim, opa, tem alguma coisa errada aqui, preciso prestar atenção no que eu estou fazendo. Bom, Bia, o arroz com feijão sempre vai bem, né? Sim. Então, o arroz bem temperadinho, bem né? temperadinho sempre vai bem. Então, o arroz com feijão da gestão estratégica é sempre, primeiro, ter uma boa contabilidade para você conhecer os números. Segundo, ter uma boa estrutura financeira para saber a sua geração de caixa. Porque muitas vezes o empresário olha, fala, dá lucro e fala, cadê o dinheiro? O dinheiro está em vários lugares espalhados pela empresa, mas ele está na empresa. Sim. Uma gestão financeira mostra onde é que ele está e quanto de caixa ele está gerando. Esses são os dois pontos iniciais, assim, básicos. Esse é o arroz e o feijão. Depois disso, ele tem que ver CAC, ele tem que ver ROI, ele tem que ver LTV. Ele tem que fazer SWOT. Ele tem que fazer, muitas vezes... E o CAC vai ficar cada vez mais caro. CAC Os cada vez mais caro, cada vez mais caro. Para quem vende no virtual, olha as taxas de e-commerce que os marketplaces estão cobrando. iFood, 99, Mercado Livre, Shopee, Temu, tá cada vez maior. A tendência agora é a gente voltar para a loja física. Talvez, mas aí o hábito do consumidor brasileiro também mudou. Ele tá preguiça de ir na loja muitas vezes. Sim. Então como é que você vai chamá-lo para isso? Também tem que pensar nisso. Às vezes um canal de e-commerce via WhatsApp resolve. Muitas vezes resolve. Depende do negócio. Do negócio, depende de onde você está, depende de como você coleta informação do seu cliente. Sem ferir LGPD, tem que lembrar disso, né? Porque senão a LGPD vai para o espaço coletando informação indevida de cliente. Mas assim, você tem vários caminhos, mas passa por esses instrumentos fundamentais. Assim, boa contabilidade, boa gestão financeira, bons indicadores de venda.
venda, retorno de investimento e quanto tempo seu cliente fica com você, se ele compra com frequência, né? Porque é muito mais barato manter um cliente do que adquirir um novo. Sim. Né? Então, por exemplo, eu vou numa loja, compro uma camisa. E aí eu gostei da camisa. Mas eu não sei se ele tem uma boa meia ou uma boa calça. Então, o vendedor da loja tem que mandar: ô Edson, e aí, tudo bem? Tem aqui, ó, oferta de calça. Vi que você comprou uma camisa legal, mas... Oferece, né? Tem Você que tem uma calça para oferecer. combinar? Às vezes na loja, mas às vezes depois. Porque às vezes o cara Uhum. tá sem dinheiro para comprar roupa. Então, para comprar a calça naquele momento. Então, ele compra depois. Mas ele tem que ser lembrado. Então, aí passa também por uma boa estratégia de marketing. Para quê? Para melhorar esse LTV. Para fazer com que ele volte na loja e diminua o CAC. Uhum. Porque se você for comprar de mim 2, 3 vezes, ele talvez não precise de 2 clientes novos, por exemplo. Sim. Né? Então, se ele já tem uma clientela, trabalhar essa clientela ajuda muito a vender novos produtos. Isso é um desafio. É um desafio para o prestador de serviço também. O próprio contador, às vezes, ele tem uma boa base de planejamento tributário e tem uma boa contabilidade. E não cruza os trabalhos. Deixa deixa o cliente fazer trabalho com advogado contratado, sendo que ele faz esse trabalho dentro de casa. Sabe? Então, ter essas... E são questões simples aqui. Né? Então, a gente ainda não falou de discutir plano de negócio, a gente não falou de ações de causa e efeito, a gente não falou de diagrama de Ishikawa para resolver problema. Então, partindo do básico, contabilidade bem feita, finanças em ordem e os indicadores de aquisição de cliente, permanência de cliente e retorno de investimento são os fundamentais. Bom, a gente vai precisar de mais uns 2, 3 episódios para esgotar a enciclopédia que mora na sua cabeça, mas vamos lá, né? Você falou aí de estratégia. E como que você enxerga o contador nesse lugar, nessa evolução, nesse papel de se colocar como estrategista, que você que não optou por abrir um escritório e de continuar a sua carreira dentro, né, como contador interno de indústria e tudo mais. Como que é esse caminho? Conta pra gente. Bom, como eu te falei, né, Bia, lá em 2021, quando eu tive Covid, eu já estava incomodado de ver os caminhos que a tributação daria naquele momento, que já tinha um movimento meio falando de reforma tributária e tal. Bom, acho que está na hora de pensar um pouco em gestão, porque as empresas vão ter uma tributação simplificada e a complexidade deixa de ser um nicho de negócio, como muitos contadores e advogados fazem e fazem tão bem. Sim. E eu sempre tive um pensamento, né, desde quando a gente se conhece, que a contabilidade é mais do que débito e crédito. Sempre foi. A contabilidade pauta a decisão. Ela é enorme, ela é linda. Ela é gigante, tem um caminho enorme. E não tem ninguém mais preparado que o contador para fazer gestão estratégica, para cuidar de finanças, para administrar as direções da empresa, porque ele já tem o principal. Sim. Que é o conhecimento dos números. Ele já tem o mais importante. Então, cabe... Um olhar treinado, né? Já tem um olhar treinado. Então, quando você vai para as cadeiras de especialização em gestão estratégica, como eu fui, a gente está muito na frente de outros profissionais, porque a gente já entende o negócio do cliente. A gente já sabe se está bom ou se está ruim. Uhum. A gente, analisando, batendo o olho no balanço, a gente sabe, esse número aqui é assim mesmo? Uhum. Ou esse número aqui não está bom, a empresa está endividada. De olho treinado, de bater o olho. Sim. Então, estudar estratégia depois disso é mais pensar assim, como eu vou ajudar a empresa que eu trabalho ou os meus clientes a tomarem melhores decisões com base no que eu vou estudar. Sim. Então, não é um caminho tão difícil como para um engenheiro. Porque, né, por mais que fale assim, você é contador, você só faz conta. Pensa que a gente é matemático. Amigos, contador é uma ciência humana, não é exata, tá? Engole é ciência essa. humana, não é ciência exata. Então você tem sensibilidade, você aprende isso no curso técnico, na faculdade, a ter sensibilidade para tratar aquele número. Sim.
Então, ver o resto é mais simples. É muito mais difícil para o engenheiro que está com a cabeça focada em cálculo fazer gestão estratégica. Ele tem o pragmatismo da decisão, mas ele não tem a sensibilidade. Ele vai ter que treinar isso, dar mais trabalho. Que é inerente a nós. Que é inerente ao contador. O administrador, às vezes, tem a visão humana demais, mas não tem o tino fino do número. Sim. De saber interpretar. Ele estuda administração financeira orçamentária na faculdade, mas ele não sabe fazer uma análise de balanço muitas vezes. Então ele não sabe direcionar. E então, nós temos esse de tudo um pouco, né? Somos obrigados a ter, inclusive, mais do que... Acho que foi até aí que a gente perdeu um pouco o foco na essência. Sim. Outro dia eu ouvi um comentário, não lembro onde, que o termo contabilidade consultiva é até um pleonasmo. De fato. Né? De fato. Porque perdeu-se muito o que é, de fato, o papel da contabilidade, Sim. do contador, e aí agora a gente tem que resgatar, e aí vai ficar maçante o termo, mas a gente precisa... precisa martelar. Precisa martelar porque a contabilidade consultiva é exatamente esse modelo de contabilidade que a gente está falando aqui. Uhum. Não é só cumprir a obrigação acessória no prazo, entregar o balancete Sim. e falar assim, se vira aí. Não, é entregar um dashboard, é entregar um relatório de administração. O empresário abre o jornal, ainda publica balanço em jornal, cada vez menos, mas publica. E aí as empresas colocam lá o relatório de administração, o empreendedor lê o jornal, abre lá ele no domingo, cruza a perna e fala assim, nossa, eu queria que a minha empresa tivesse esse nível de detalhe. Cara, o contador tem total condição de fazer isso. Sim, mas ele quer, enfim, como você disse, colocar preço... De repente, pegar um contador que não está nessa pegada, que está perdido aí nesse mar de obrigações, né? Não julgando, nem falando desse profissional, mas assim, ainda não acordou. É um cara cumpridor, né? O cara que cumpre as obrigações acessórias, entrega direitinho. Isso. Faz porque sempre vai ser um cara gente boa, né? O time de DP dele entrega a folha de pagamento certo, não quer dor de cabeça. Ele é conforme. Ele é conforme, tá tudo certo. Mas ele me ajuda a decidir? Uhum. Ele me ajuda a tomar rumo do negócio? Então, na reforma tributária, esse cara ele tende a ter mais dificuldade. Sim. Porque vai continuar cumprindo o quê se o governo vai fazer todo o trabalho dele? Você vai... tudo vai simplificar ali na frente, né? Agora tá muito complicado, porque já diz o ditado da nossa avó, né? Antes de ficar bom, piora. Piora um pouco. Não é isso? Sim. Então a gente tá nesse momento em que tá complexo, tá denso o assunto... Mas vai chegar um momento que vai estabilizar e essa prometida tranquilidade, diminuição de obrigação acessória vai trazer um pouco mais de tempo livre. E aí, nessa hora, meu amigo contador, você precisa estar preparado para entregar esses números, esses indicadores para ajudar o seu cliente. Sim, e às vezes o pessoal fala da transição, né? Não, a reforma tributária vai demorar muito para acontecer. Vamos pensar que tem mais tempo de pandemia do que tempo para a reforma tributária da aprovação para valer. Sim. A pandemia já vai fazer 5 anos, já tem 5 anos. Que loucura. Vai fazer 6 anos. Que loucura. O tempo de transição até o final da reforma é 3 anos. Até o ICMS e o ISS começarem a ser substituídos pelo IBS. Uhum. Aí fala, 2 sistemas, não vou ter tempo de gerir, como é que eu vou ter tempo de explicar para o meu cliente? Cara, seleciona seu cliente melhor. Porque... Gostei de chegar nesse ponto. O cliente escolher o contador é importante, mas o contador escolher também o cliente é um outro assunto que eu sempre trago. Claro. Precisa. Demitir cliente ruim faz parte. Não aceitar projeto. Não aceitar... Eu declino de projeto se ele não atende o meu percentual. A gente estava discutindo isso hoje no escritório. Sim. Mandou uma proposta, puxa, dá para negociar? Dá, não nos termos que você quer. Uhum. Não dá. Então... E não só sobre a questão do valor do serviço, né? Do valor comercial ali. Mas também projetos que não coincidem com os princípios. Isso, Gente... um cliente que não está interessado nos números do negócio... Fica se pautando em planilha de Excel. Se pauta em planilha de Excel, numa intuição que não está treinado, que não está bom, um olhar viciado. Sim. E a gente não chega
ao lugar que a gente gostaria de ver todos eles, né? Claro, pois é. Exatamente. Gente, já acabou. Já Já? acabou, já. Falei, mais 2, 3 episódios pra gente esgotar tanto assunto que a gente nem chegou aonde era pra chegar. Mas pra gente encerrar, se você puder não, você está aqui, você pode brilhantemente deixar uma mensagem para o empresário. Eu gostaria que você focasse naquele empresário que está no mar revolto, que está se sentindo engolido, endividado, sem perspectiva. Eu gostaria que você falasse com esse empresário, com esse tipo de empreendedor. Bom, primeiro compre 2 livros. A Estratégia do Oceano Azul e a Transição para o Oceano Azul. Começa por aí. Vai ler, estudar. Dicas. Segundo, pense no seu contador, no seu assessor financeiro, no seu consultor como um aliado seu. Não pense como um custo. Pense como um aliado. Se tiver que pagar mais para ele, pague. Porque ele vai te ajudar. Se ele não te ajudar, você troca. Mas pague bem. Sempre pague bem para ele poder te ajudar. Terceiro ponto. Fique muito atento à inteligência artificial, a como ela vai mexer no seu negócio, qual vai ser a evolução ou a revolução que a IA ainda vai trazer para o nosso mundo. E quarto, empresário brasileiro, esquece o governo. O governo, sendo de direita, sendo de esquerda, sendo de centro, ele não olha para o empresariado brasileiro. Nunca olhou. Não é o próximo presidente que vai olhar. A gente sempre tem uma mania de achar que o brasileiro tem síndrome de Sassamutema. Eu brinco. Porque sempre vai aparecer um salvador da pátria e vai lembrar. Não. Quem? Não viva à espera de um milagre, né? Não viva. Embora eles existam. É você. E parece que o empresariado brasileiro está meio que começando a perceber isso. Mas, independente de governos, o empresário brasileiro ele tem que pensar no negócio dele, no ambiente de negócio que ele faz. Se ele puder fazer negócios fora do Brasil, ótimo, porque a maioria dos países do mundo adora o Brasil e o brasileiro. Então, se você tiver condição, obviamente, de fazer negócios fora, ótimo. Se você é um empresário local, foque no seu público local. Conheça seu cliente, saiba o que você pode fazer por ele. Faça essas estratégias de cross-selling, de comprei uma camisa, quero uma calça, ofereço um par de meia. Fazer essas... E tenha sempre em mente que você não sabe tudo. Procure boas pessoas para ajudá-lo, mesmo que você gaste por isso, mas você gastando bem, tendo bons profissionais do lado, a tendência do seu negócio é sempre decolar. Excelente, muito bom. E aí, para a gente encerrar com essa mensagem, com essa chave de ouro, a gente já diz por aqui que a gente te vê na próxima edição da Empresa do Futuro. Com certeza. Com uma nova palestra, falando sempre sobre estratégia, como levar os negócios ao futuro, que é o espírito dessa conversa, né, do Futuro Cast, da Empresa do Futuro. A gente tem aí uma parceria de longa data e vamos continuar juntos. Vamos. Por mais tantos anos, por mais 20, 40, 60 anos. Vamos juntos, até o futuro. Até o futuro, é isso aí. Perfeito, obrigada. Imagina, foi um prazer, Bia.